O salmo de hoje, que nós vamos pensar hoje, o Salmo 91, é o salmo preferido da Raquel. A Raquel, esposa do irmão Rubens. Rubens, o casal com a Clarinha. Rubens e Raquel estão fazendo aniversário de casamento e enviaram as fotos, estão naquele lugar triste, difícil, que é Arraial do Cabo, né? Aquele lugar assim feio, aquelas praias poluídas, estão lá descansando, comemorando. E eles então, a Raquel colocou, o Salmo 91 é o meu salmo preferido, porque quando eu era pequena, diz a Raquel, quando ela sentia medo de alguma coisa e recorria à mãe dela, a mãe falava assim, a mãe não era crente, e a mãe falava assim, ora o Salmo 91, ora o Salmo 91. E ali então ela começava a ler e orar o Salmo 91, e ela diz que até hoje, quando ela se vê numa situação que é uma situação que a amedronta, ela tem o Salmo 91 de cor. Vamos ler então este salmo, eu vou ler, o irmão acompanhe aí com a sua Bíblia aberta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deixa eu ler de novo, que eu acho que eu não respeitei a pontuação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Este salmo é um salmo de proteção. O salmista está falando da proteção que ele tem em Deus. Eu poderia então dizer, colocar aqui um título que é Deus me protege. Deus me protege. Ele fala da proteção que ele tem em Deus, que ele tinha em Deus, da confiança. Quem fala de proteção é porque necessita de proteção, e quem necessita de proteção é porque está correndo algum risco. Você está correndo algum risco? Tem alguma coisa que tenha lhe assustado? Tem alguma coisa que tem, lhe deixado inquieto? Fatores externos é que não faltam. Fatores externos não faltam para que nós possamos ter uma vida inquieta. O que nós precisamos entender, à luz deste salmo, é que Deus me protege. É que Deus nos protege. Agora vamos entender bem o que é o sentido e o significado desta proteção. O que o salmista está dizendo aqui, do que implica e significa esta proteção. Então, quem busca proteção é porque está correndo risco. Quem está correndo risco, busca proteção, está sentindo medo. O medo é um sentimento natural a todos nós. A todos nós. Todos nós sentimos medo. E estamos vivendo mais do que nunca numa época marcada e caracterizada pelo medo. Existem situações em que as pessoas podem sair, mas não estão saindo por medo. Elas estão cada vez mais isoladas, trancadas em casa por medo. O medo faz com que nós possamos ter algumas reações
que são reações, por vezes, irracionais. Por exemplo, os bichos sentem medo. O cachorro que eu tenho lá em casa, que é o Joe, ele sente medo. E às vezes ele sente medo do nada. Um bicho, um grandão, ele vê uma sombra, ele pode se assustar. E um bicho, quando sente medo, ele pode se assustar e correr, como ele pode atacar. Então, um animal irracional, ele pode atacar um outro animal e pode lhe atacar porque ele sente medo. Há quem diga que os animais ferozes, o leão, o leopardo, o crocodilo, o tubarão, há quem diga que esses animais eles não apreciam a carne humana, que não tem valor. Ataca o homem por defesa, ataca o homem por medo. Então invadiu aquele espaço que o animal ele faz no raio dele de ação, que é o campo que ele tem de proteção. Os animais têm uma leitura do campo deles. Eles têm como se fosse uma onda que vai delimitando aquele campo, e eles têm a sensibilidade que a partir daquela linha, que pode ser aquela moita, que pode ser aquela árvore, que pode ser aquela cerca, seja o que for, se passar, ele vai atacar. Por quê? Porque ele não pensa, mas ele tem uma leitura de defesa. Então, os animais, eles por vezes atacam porque sentem medo. Nós somos animais, nós somos racionais, mas por vezes agimos na nossa irracionalidade e atacamos as pessoas porque estamos com medo. De forma irracional, ok? Nós temos uma sensação de medo, temos uma percepção de medo, e nós atacamos as pessoas porque nós sentimos o quê? Porque nós sentimos medo. Ou seja, não elaboramos aquele sentimento. O medo, ele precisa ser admitido. Porque se ele não é admitido, não tem como poder entender o que ele está dizendo. No contexto secular, há um incentivo para que nós não sintamos medo. Desde pequeno, há um doutrinamento para que não tenha medo. Seja corajoso. Eu acho, quando nós fazemos comparações de épocas, que esta que nós estamos vivendo, ela tem inúmeras vantagens em relação, por exemplo, à época em que eu vivi, quando eu era pequeno. Não que fosse pior, mas é diferente. Por exemplo, quando eu era pequeno, e ter uma reação de medo, uma postura dos pais era quase que pegar pela mão e falar assim: vamos lá para ver que não tem nada. Vamos lá para encarar esse medo. Alguém passou por isso já? Tá? Vamos lá. Por quê? Porque não pode ter medo. E o entendimento é o seguinte: não, como é que vai ser essa criança se ela crescer medrosa? Se ela crescer sem ter medo? Com isso, feriam a emoção, e com isso descaracterizava a nossa humanidade. No campo religioso, na fé, onde nós estamos, no contexto evangélico cristão, tem uma outra colocação que é muito usada. Crente não pode sentir medo. Já ouviu isso? Crente não pode ter medo. Você é crente. Ah, mas eu estou com medo que possa o exame dar um resultado de malignidade. Não, irmão, confie em Deus. Mas quem disse que confiar em Deus significa anular os sentimentos? Onde é que está escrito isso? Onde é que encontra isso? Você confia em Deus e você fica dopado. Porque uma maneira de poder usar indevidamente os sentimentos, bem pertinente ao nosso tempo, é o avanço da indústria química farmacêutica, da psiquiatria. Por exemplo, nos Estados Unidos, para cada 2 pessoas adultas, uma usa medicamento que é psiquiátrico. E nenhum problema em usar medicamento psiquiátrico. É um medicamento como outro qualquer. O problema é quando se entende que um remédio ele vai fazer com que uma pessoa torne-se corajosa. Por exemplo,
as crianças. Neste tempo em que nós estamos vivendo, em que nós estamos tendo algumas restrições, as crianças. Criança que gosta de correr, criança que gosta de brincar, criança que tem seus coleguinhas, os adolescentes que se relacionam, que constituem o seu grupo a partir do relacionamento. E se distinguem enquanto pessoas a partir do relacionamento. Elas estão privadas do contato. E nós adultos, por vezes, olhamos para as crianças e entendemos, ela não tem problema. É um equívoco enorme. Porque elas estão com um problemão. Daí é dado, muitas crianças nesta conjuntura da pandemia estão tendo ataques de ansiedade. Crianças estão tendo ataques de ansiedade, porque elas estão cheias de energia, mas privadas do playground, privadas, da vila, privadas da escola. E quando chega em casa que apronta alguma coisa, os pais estão sem paciência, fala, fica quieto. Então observe como é que são as coisas. Fora essa realidade, existe também as nomenclaturas as mais variadas, em que uma criança, se ela tem lá um tal de déficit de atenção, é muito comum receitar no âmbito da psiquiatria a tal da Ritalina. E as crianças estão sendo dopadas. E muitos adultos estão sendo dopados, porque eles não estão tendo a capacidade de poderem lidar com os seus sentimentos, de poder lidar com os seus medos. No aspecto espiritual, nós por vezes usamos a fé e a palavra de Deus, que é um instrumento de ataque, porque a Bíblia fala, se define como sendo uma espada. Espada é instrumento de ataque. Mas de uma maneira atabalhoada, sabe aquele soldado que não sabe usar arma, que ele vai dar um tiro e vai para lá, vai para cá, ele pode se ferir. De uma maneira atabalhoada, alguns estão usando a espada para, ao invés de poder atacar, estão se ferindo. E nós, por vezes, não somente nos ferimos, mas ferimos outras pessoas, por exemplo, quando elas vivem uma situação que as assusta e que suscita medo, e nós falamos, tem medo não, porque crente não tem medo. Se você tem medo, você não confia em Deus, porque quem confia em Deus não sente medo. Se essa premissa é tomada como verdadeira, então o livro de Salmos perde o sentido. Porque no livro de Salmos o que nós mais encontramos são expressões em que o salmista fala da sua inquietação, em que o salmista fala então do seu medo. Por exemplo, quando ele está aqui falando sobre o Senhor, ele é aquele que me protege. O medo, ele nos convida a que possamos desenvolver uma posição, uma postura adequada diante de nós mesmos e diante da vida. O medo nos convida a que nós possamos rever algumas coisas, a ver de novo, a examinar, para que possamos ter uma postura adequada em relação àquilo que nós estamos vivendo na vida, uma postura na vida, uma definição da vida. O medo, portanto, é um convite para que nós possamos tomar uma posição de encarar um problema, de encarar uma dificuldade, de admitir e enfrentar, e de poder enfrentar. É desta maneira, então, que o salmista, aqui no Salmo 91, ele vai colocar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele é um poeta. Não se sabe quem é o autor deste Salmo 91. Alguns dizem que foi Moisés. Atribuem a Moisés a autoria do Salmo 90, que de certa maneira tem um paralelo aqui com esse Salmo. Eu gosto muito do Salmo 90. Quando no Salmo 90, por exemplo, o salmista, ele fala da seguinte maneira, Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, se Moisés foi o autor deste salmo, ele está vendo na trajetória da peregrinação pessoas nascendo e pessoas morrendo. O que é que nós estamos observando hoje? Pessoas morrendo, mas pessoas já morrem há muito tempo. Pessoas não estão morrendo agora. Pessoas já morrem há muito tempo. E deixe-me falar uma coisa. O meu dia vai chegar e o seu também.
A Bíblia fala, prepara-te para encontrares com teu Deus. Então, nesta observação, o salmista ele vê, puxa, pessoas nascendo, pessoas morrendo, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa contar os meus dias, para que eu possa viver de tal maneira que eu possa ter um coração sábio. O poeta secular, tem uma música em que ele compôs que diz, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Neste Salmo 190 também ele fala, seja sobre nós a graça do Senhor e confirme as obras de nossas mãos, sim, confirme a obra de nossas mãos. É um versículo chave na minha vida. Gosto muito deste versículo. Se o Salmo 91 é atribuído a Moisés, então entendamos, é o deserto. Deserto tem lá, na maior parte, o terreno arenoso e tem as montanhas onde existem as cavernas. Estão lembrados na guerra no Afeganistão? Quando os americanos queriam lá, até esqueci o nome do homem que eles queriam matar, Bin Laden, e falava que era difícil poder encontrar, porque eram muitas cavernas no Afeganistão e que servia de refúgio lá. Então, deserto tem cavernas. E as cavernas no deserto, nas montanhas, se constituíam em lugares de abrigo, de proteção, de isolamento. Observem bem que Elias, quando entrou em depressão, ele foi para uma caverna. Nós também ainda hoje vamos para as nossas cavernas. Nós também hoje nos recolhemos no nosso mundo, não queremos falar com ninguém, nos reclusamos no nosso quarto, não nos comunicamos. E às vezes também procuramos as nossas cavernas para que nós possamos o quê? Possamos nos proteger. Então, desta maneira, o salmista ele está colocando o seguinte, assim como esta caverna, ela vai me proteger do ataque do leão, ela pode me proteger do ataque do inimigo, ele fala da seguinte maneira, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está ali naquele lugar de segurança, e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, não adianta você estar num lugar de segurança se o teu sentimento continua sendo de amedrontamento. É aquela constituição de que o medo virou então uma fobia. Ele não existe, porque para ter medo tem que ter uma coisa concreta. Ele não existe, você está em segurança, mas mesmo assim continua inquieto. Então, o salmista ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, direi a ele, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Aquele que habita, onde é que você tem habitado? Onde é que você tem se refugiado? Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, por onde é que você tem passado? Existem 3 divisões aqui neste salmo. A primeira divisão é quando o salmista ele coloca o seguinte, quem é Deus para ele? Quem é Deus para ele? Quem é Deus para você? Para o salmista, então ele diz que Deus ele é o esconderijo, ele é o Altíssimo. A colocação de Deus Altíssimo é uma colocação por comparação. Então, sendo ele Altíssimo, qualquer outro vai estar infinitamente distante dele. Deus é Altíssimo, amém? Não tem ninguém que chega aos pés dele. Não tem ninguém que possa fazer sombra para ele. Então é esta perspectiva que o salmista tem. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, de todo problema, de toda dificuldade, de toda pandemia, de toda realidade, Deus continua sendo Deus, acima de todas as coisas. A sombra do Todo-Poderoso, descansará, a sombra do Onipotente descansará. Quem é Deus para você? Deus é alguém que pode algumas coisas para você e outras coisas não? Ele pode resolver algumas coisas e outras coisas não? Por vezes, na nossa relação, a gente fala assim, mas isso aqui, não, nem Deus dá jeito. Não, isso aqui é como que querendo a pretensão, o equívoco, o erro de que eu trago para mim alguma coisa que eu não posso nem resolver. O menor, como é que eu vou querer resolver o que é maior?
Onipotente é aquele que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Então, aquele que descansa à sombra do Onipotente está seguro, porque Deus é aquele que pode todas as coisas. Pode todas as coisas. A linguagem do apóstolo Paulo em Filipenses é: pode ter abundância, pode ter fome, pode ter perseguição, pode ter fartura. Em todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, eu posso, em Deus que me fortalece. Então não é eu posso todas as coisas independente de Deus, e nem eu posso todas as coisas significa dizer viver numa vida linear onde tudo dá certo. Eu posso todas as coisas quando estou numa tribulação, quando eu estou numa dificuldade, mas também quando eu estou numa fartura. Deus é altíssimo, Deus é onipotente. Aí ele coloca algumas questões bem assim de experiência, porque uma coisa é Deus na teoria. Teoria que é da ordem da contemplação. Teorizar é contemplar, ficar ali, né, naquela visão. Outra coisa é da ordem da experiência. Tem gente que tem uma teoria sobre Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus. Nunca teve uma experiência de oração, nunca teve uma experiência de quebrantamento, nunca teve uma experiência de salvação. A vida ela é constituída de experiências. E das experiências, a maior experiência é a experiência com Deus. Aí o salmista fala: tu és o meu Deus, tu és a minha fortaleza, tá? Tu és o meu Deus em quem confio. Ou seja, ele fala: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza e é o meu Deus em quem confio. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Ele fala pela experiência. Então que Deus é aquele que é o refúgio, que é a fortaleza, o Deus em quem ele confia. Entendamos então aqui que o Salmo 91 está falando de pessoas que sentem medo, de pessoas que precisam de proteção, de pessoas que atravessam o deserto, de pessoas como eu e você, que nos deparamos com várias situações na vida. Então eu quero repetir o que eu já tenho dito algumas vezes, que confiar em Deus não significa viver ou navegar no mar de almirante, né? No mar de almirante ou no céu de brigadeiro. É você entender que tem momentos que tem turbulências, que tem momento que oscila. Mas se você tem experiência, se você constrói experiência, você fala: Ele é o Altíssimo, Ele é onipotente, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus. Isso ajuda alguma coisa? Isso te ajuda em alguma coisa? Do versículo de número 3 até o versículo de número 13, que nós vamos encontrar é o salmista falando sobre as ameaças. Ameaças que nós temos. E essas ameaças que ele aqui relaciona são ameaças que remetem ao campo de ameaças que nós não vemos. Você está vendo algum vírus do Covid por aí? Está vendo? Não é como barata que você vê e mata. Está vendo? Boa parte daquilo que nos ameaça nós não vemos. Nós não sabemos. Achamos que estamos numa relação de segurança, estamos rodeados de tantas outras questões que nós não estamos vendo ou não estamos nos apercebendo. Porque uma coisa é realmente você não ver, outra coisa é não se aperceber. Não se aperceber pela questão de uma visão um pouco mais ampla e não se aperceber por conta de uma falta de visão espiritual. Gente, existem situações na vida em que nós carecemos de uma visão espiritual para ver o que é aquilo. Porque por vezes, se você não entende no plano espiritual o que é aquilo, é como que você querer botar um prego usando uma chave de fenda. Está usando a ferramenta errada, porque está com uma interpretação errada, porque está vendo da maneira errada. Então tem que ter um discernimento espiritual. Discernimento espiritual para poder entender, opa, tem alguma coisa aqui que está para além daquilo que eu estou percebendo que é. O salmista ele vai colocar então o seguinte,
pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Quem elabora um laço e quem faz um laço, o coloca de maneira disfarçada. Laços não são visíveis, laços são disfarçados. O inimigo coloca laços para que eu e você possamos cair. E esses laços são disfarçados, eles não são visíveis. É desta maneira então que numa floresta o caçador vai lá e coloca um laço e cobre aquilo com folhas e cobre para disfarçar, e a pessoa pisa ali e ela cai. É assim que coloca arapuca, o passarinho vai lá, coitado, e ele é preso. Então, por vezes, coisas que nós não vemos estão nos aprisionando. E Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia. Terror noturno. Em casa, quantas ocasiões você já viu um vulto? E não quer dizer que você está vendo que tem um diabo ali na tua casa. Não quer dizer que tem, sabe, é porque tem um demônio aqui dentro de casa. Mas você vê, essa semana mesmo, eu estava lá na sala, Zeca, e aí quando eu olhei para o lado de fora, vi aquele negócio assim, voando como fosse um vulto. Eu falei, está amarrado, que negócio é esse? Sabe o que era? O vento. O pastor Gildo bateu no saco preto e ele voou. E quando ele voou, passou, ele deu aquela sombra, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, está entendendo? Então terror, a diferença do medo para o terror é que o terror, o medo ele é visível, ele é visto. O terror não. O terrorista, ele age na coisa camuflada. Vivemos numa época de terror, de terrorismo emocional, de terrorismo, tá? As pessoas colocam as bombas e você não sabe. Terror noturno, à noite, que é um espaço do dia para nós descansarmos, por vezes nós ficamos virando na cama. Já aconteceu isso com você? Terror noturno. Pensando como é que vai ser, pensando como é que não vai ser, como é que vai se livrar, como é que não vai se livrar, como é que vai pagar a conta, como é que não vai pagar. Presta atenção, se você não dormir, você não vai ter força para trabalhar. E se você não tiver força para trabalhar, não vai dar para poder ganhar o dinheiro. Então dorme primeiro e pensa no problema depois. Deita e dorme. E descansa, que você vai ter melhores condições de poder resolver a situação depois. Não vai adiantar nada para mim e para você ficarmos nos revirando. A flecha que voa de dia. Então, vamos aí nos remeter à Idade Média, a histórias, por exemplo, do rei Arthur, onde lá na floresta, na Inglaterra, eles ficam atrás de uma árvore e jogam uma flecha. Não se vê o arqueiro, de repente se leva uma flechada. Flecha é da ordem daquilo que nos alcança, por vezes, de uma maneira muito inesperada. A flecha pode ser comparada à bala perdida. A bala perdida. Em que há quem diga que não há bala perdida. Porque se ela encontra uma pessoa, ela não é perdida. Mas diz que é perdida porque ela não foi direcionada àquela pessoa. Então, num confronto entre bandido e polícia e bandido, e nessa troca de tiro, eu e você que não temos nada a ver, podemos ser alvo desta bala. Você não tem noção disso. Então tem o laço do passarinheiro, tem o terror noturno, tem a flecha que tem endereço, que é para poder alcançar o teu coração, que é para poder ferir o teu coração, que é para poder abrir ferida na tua alma. Diz o salmista também, nem de peste que se propaga nas trevas. Peste, você vê a peste? Por exemplo, nós estamos vivendo o que se fosse na Idade Média seria chamado de peste. E na Idade Média teve a tal da peste bubônica. E as pessoas morriam e não se sabia por quê.
E eu li um relato em que usavam-se os corpos das pessoas mortas, colocava numa catapulta e lançava para dentro do lado. Então era levar, eles nem sabiam o que era, seria eles já, na Idade Média, eles já estavam praticando a guerra bacteriológica, certo? De poder jogar. Pessoas morriam demais, segundo os relatos. Caía na rua, ficava assim os corpos jogados na rua, peste. Não sabia por quê. Não tinha noção do que acontecia. Peste é aquilo que você não vê, mas que se pega, prejudica. Peste é aquilo que entra de maneira sorrateira. Então se fala que a Covid, ela pode chegar de maneira sorrateira de uma gotícula. Você colocou a mão e de repente o hábito que tem de coçar a vista, você está entendendo? Então Deus, Ele nos livra da peste, mas vamos compreender um pouco mais isso aqui adiante. Livrar, do versículo 5 então fala que Ele nos livra da praga, Ele nos livra da seta, Ele nos livra dos medos justificados e dos medos injustificados. Nos livra da flecha, é livrar a nossa alma. Nos livra da praga, é livrar do pecado. Do pecado. No Velho Testamento, o leproso era tido como alguém que era portador de uma praga. Por isso ele não poderia viver junto com outras pessoas, ele tinha que viver fora do arraial. Diz no versículo 13, que nos livra da cobra e do leão. Há pouco tempo, aqui no Brasil, em Brasília, um jovem veterinário foi picado por uma naja, que é uma das cobras mais venenosas do mundo, que não é característica do nosso continente, é lá do deserto. E ele pegava e criava, fazia contrabando, sei lá, tá? No deserto, então, as cobras do deserto, e isso aí são seriados que tem na televisão, elas ficam embrenhadas na areia. O terreno é fofo e você está ali, pisou, é uma cobra. Então, no nosso caso, como um país tropical, andar numa floresta da Tijuca, é você pisar ali naquelas folhas caídas e de repente é uma jararaca. Porque ela está camuflada, você não vê. O fato é que existem cobras que querem envenenar você. Existem cobras que querem envenenar a sua alma. Existem cobras que querem envenenar o teu coração. Esse rapaz que foi picado, ele foi para o CTI e ficou muito mal, com risco de vida, risco de morte, porque o veneno o tomou. Então o salmista fala, me livra da peste, da serpente e do leão. Observemos bem que ele fala de leão, de serpente e de leão, que são duas características bíblicas para se relacionar ao diabo. Apocalipse vai falar sobre a grande serpente, Apocalipse 12, 7 e 9. A grande serpente, o inimigo, o diabo, é aquele que quer envenenar a sua alma, que quer colocar um contra o outro, que quer separar os grandes amigos, que quer separar os bons amantes, que quer separar os irmãos. Ele envenena as relações. Ele envenena as relações. A Bíblia diz, no texto de 1 Pedro, que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, é esta característica do inimigo, enquanto um leão que fica rondando para poder dar um bote. Então não pense você que você está livre, leve e solto. A qualquer momento, se bobear, o inimigo pode te atacar. Mas louvado seja Deus, que o salmista fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então se ele vem para poder atacar, o anjo do Senhor, com a espada de fogo, ele fala, sai para lá, capeta. Sai para lá. É Ele que nos defende e nós nem tomamos conhecimento disso. Agora, nos versículos finais, versículo 14, versículo 15 e 16, fala assim, porque Deus
colocar aqui o óculos, né, irmão, para poder ajudar. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. E eu estarei com ele, o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, lendo este salmo, podemos pensar o seguinte: ora, Deus é o meu refúgio, Deus é aquele onipotente, Ele é aquele que me livra do laço do passarinheiro. Então você pode pensar: eu creio em Deus, não uso máscara, não tomo nenhuma medida de higiene, eu sou crente, eu não vou ser contaminado. É idiotice, não é crentice, é idiotice. Entendeu? Não é isso que a Bíblia está falando. E está claro agora aqui, quando ele fala: porque ele me livra da angústia. Então a percepção é a seguinte: é de uma pessoa que está peregrinando, é de um homem que está enfrentando as adversidades da vida, que está enfrentando as dificuldades, e ele olha para Deus e ele fala: Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio, é lá que eu me refugio, é para lá que eu estou caminhando, é perante Ele que eu estou. Não é de um homem que está colocando: porque eu confio em Deus, eu não tenho problemas, porque eu confio em Deus, eu não tenho dificuldades, porque eu confio em Deus, então está tudo resolvido. Não é dessa bobeira, dessa infantilidade espiritual, dessas promessas que são promessas que não são bíblicas, dessa mutilação da palavra de Deus, que pega um versículo da Bíblia e diz o que o versículo não quer dizer. Por quê? Porque ele está falando aqui, no dia da angústia. Se fosse então uma questão de algo no aspecto de que ele então estaria livre, ele não se sentiria angustiado. No dia da angústia eu clamarei, eu invocarei e eu lhe responderei. Então é uma compreensão, assim como Davi no Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora no Salmo 91, seja Davi, seja Moisés, seja Asaf, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Davi olhou para a ovelha e falou: eu protejo a ovelha, eu cuido da ovelha, eu sou ovelha, Deus me protege, Deus cuida de mim. Agora o salmista fala: eu estou no deserto, eu tenho dificuldades, eu passo por intempéries, mas Deus é o meu refúgio, Deus é aquele que me protege. É nesta perspectiva que nós temos que caminhar, é nesta perspectiva que nós temos que andar. E sabe que perspectiva é esta? É fé, é fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Quem tem fé pode ter medo, mas não é dominado pelo medo. Quem tem fé sente angústia, mas sabe onde colocar essa angústia. Quem tem fé tem lá os seus percalços, mas entende que esses percalços não são obstáculos que vão o impedir de caminhar, porque o justo viverá pela fé. E Hebreus fala: se ele retrocede, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos dos que retrocedem. Não vai ser o problema que você enfrenta que vai te parar a caminhada. Problemas passam, você continua caminhando em nome de Jesus. Desta maneira, então, o salmista, ele vai colocar, ele vai dizer aqui: porque a mim se apegou com amor. A mim se apegou com amor. Olha como é que começa o salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. A mim se apegou com amor. Meus amados e queridos irmãos, Deus é Deus de amor. Nos apeguemos a Ele pelo amor e não pelo medo. No medo que se eu não fizer Ele vai me castigar, no medo que se eu não fizer, não, apeguemos-nos a Deus pelo amor. A definição bíblica de Deus fala: porque Deus é amor. O versículo que dizem que pode ser considerado o resumo da Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apeguemos-nos a Deus por amor. Dediquemos-nos a Deus por amor.
E a compreensão então se eu tenho esta decisão, se eu tenho esta postura, então eu vou poder entender o que Paulo fala no Cântico de Vitória, porque se ele ao seu próprio Filho entregou por amor a mim, como não nos dará também com ele todas as coisas? Entende como é que é? Compreende? Quando você se coloca perante Deus em amor, em que você segue a Deus em amor, você ama a Deus, porque Deus chamou primeiro. Você se relaciona com Ele por este viés. Então o amor é a força mais transformadora que há no mundo. O amor é o que muda as relações. O amor é que muda. Meus irmãos, pessoas se deprimem por falta de amor. Pessoas se angustiam por falta de amor. Pessoas brigam por falta de amor. Pessoas se matam por falta de amor. Pessoas brigam por falta de amor. Pessoas deixam Deus por falta de amor. Mas pessoas são libertas pelo amor. Pessoas são curadas pelo amor, o amor cura. Pessoas se aproximam pelo amor. Pessoas caminham de mãos dadas pelo amor. Então o amor é a maior força que move a vida. É a maior força que move a vida. Desta maneira então, o salmista, ele coloca e termina este salmo dizendo: porque a mim ele se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vou saciá-lo com longevidade, sabe o que significa? Vou saciá-lo com a vida eterna. Vou saciá-lo com a vida eterna. A vida plena significa eu vou saciá-lo com vida abundante, com vida de qualidade, com vida que brilha, com vida que resplandece, com vida que tem sentido. Eu o livrarei, eu o salvarei. Conforme hoje na parte da manhã eu disse, os dois coros caminhando e se encontraram em frente ao templo. Nós vamos nos encontrar todos nós, cada um no seu tempo, no grande templo, na Nova Jerusalém. Todo aquele que tem a fé colocada no Senhor Jesus, todo aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, todo aquele que, à semelhança do salmista, ele fala: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha proteção. Quem sabe neste momento, tudo que você mais esteja precisando é isso, refúgio, porque são muitas as ameaças na sua vida. Ameaças reais e ameaças que são reais, mas só na tua mente. Mas elas estão aí. Você está precisando de refúgio. Este é um tempo que as pessoas estão precisando descansar um pouco. Estão precisando relaxar. Está sendo um tempo em que nós estamos virando com o pé muito fundo no acelerador. Tem que soltar um pouco o pé. Tem que relaxar um pouco mais. Quem sabe você está vivendo um momento que você está precisando de refúgio. Quem sabe que este é o momento que você está precisando de descanso. Mas ninguém vai descansar deitado no meio da Avenida Brasil. Só doido. Você quer descansar no lugar que você deita e você se sinta seguro. Que não se sente seguro, você não dorme. Lugar de segurança é na presença de Deus.